Olá a todos, bem-vindos à aula 8 do curso de desenvolvimento de jogos aqui na Unity. E hoje eu vou estar abordando um conteúdo bem interessante, que é a questão de salvar as estatísticas do jogador ali na gameplay, ou seja, no nosso caso aqui, a quantidade de moedas coletada e o tempo sobrevivido. E com isso a gente consegue ter aqui as estatísticas no menu principal, com esses dados salvos. A ideia aqui também é exibir sei lá, os 5, 10 últimos salvamentos, então não necessariamente todos, porque a ideia aqui também não é inserir um scroll bar, poderia inserir, mas não tem necessidade. Mas aí vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, mas aqui eu vou exibir uma X quantidade dos últimos salvamentos, né? Bom, a ideia aqui então é criar uma classe aqui dentro do scripts que ela vai ficar responsável por conter esses dados e a gente serializar depois para JSON, ou seja, o que é serializar? A gente vai pegar esse objeto que a gente está criando aqui, que vai ter propriedades string, por exemplo, e não necessariamente string, pode ser qualquer tipo de dado, né? E a gente vai serializar, ou seja, a gente vai transformar esse objeto em uma string JSON para a gente poder armazenar isso, salvar isso e depois a gente deserializar, que é transformar esse JSON string para o objeto de volta e a gente fazer as manipulações que a gente precisa fazer. Bom, essa classe eu vou chamar de player stats data. Eu vou abrir ela aqui então. E aqui dentro eu vou tirar essa herança aqui do modo behavior, porque o objetivo é a gente conter os seguintes dados: public string, vamos lá, vai ser um int primeiro, né? Coins, um get set aqui. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. E um string de survival time. Então a gente já tem essas duas propriedades, que vai ser basicamente isso. E agora a ideia é criar um script específico para isso. Vou chamar de Save Manager, eu acho que é um bom nome. Save Stats, eu acho. Vou chamar de Save Manager. E vou abrir ele. A ideia então é fazer o seguinte. Eu vou criar um método, eu vou criar uma instância desse objeto. Na verdade, vou fazer de forma singleton. Ou não, vamos ver qual é a melhor estrutura desse caso. Eu acho que na verdade pode ser uma classe estática. E não tem necessariamente necessidade da gente colocá-la em jogo, né, em cena, e fazer a questão de singleton, né? A gente pode na verdade criar uma classe estática. Então não precisa nem herdar de modo behavior. Então a ideia é o quê? Criar um método estático e público que vai ser chamado de save. E aí ele vai pedir um player stats data. O nome aqui do parâmetro eu vou chamar de data mesmo. E aí eu vou importar uma dependência que é newtonsoft.json. A Unity ela tem uma utilidade própria dela, que é JSON Utility, se eu não me engano.
mas dos testes que eu fiz eu não consegui usar porque deu problema na hora de serializar, ele não serializou alguns dados e aí eu tive problema. E aí eu vi que a Unity aqui, pelo menos a versão que eu estou, ela tem essa namespace aqui, que é o Newtonsoft JSON, essa lib, que ela é muito boa e funciona muito bem. Então essa é a intenção aqui, né, para usar. E deixa eu dar um zoom aqui e botar aqui para vocês de novo essa classe aqui que a gente vai salvar os dados aqui. Enfim, tinha esquecido de dar esse zoom aqui para ficar melhor a visualização. Bom, com isso eu vou criar uma string aqui que vai chamar JSON serialize. A classe que é responsável em fazer isso é a JSON Serializer, e aí ela tem Serialize Object. Serialize Object JSON Convert. Isso, na verdade é JSON Convert, a classe, ponto Serialize Object. Aí, qual é o objeto? Objeto data. Com isso, se a gente quiser exibir isso aqui, a gente já poderia fazer um teste. Então, aqui ele já está basicamente salvando. Isso aqui ele está convertendo esse objeto aqui já numa string. E agora a gente vai fazer o salvamento. Tem duas formas de salvar isso aqui. A gente poderia salvar num arquivo, tá bem? Mas nesse caso eu não vou salvar no arquivo, eu vou salvar numa forma que já tem nativa na Unity, que é usando o Player Prefs. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona a questão do Player Prefs, porque ele tem uma explicação aqui bem interessante. Vou pesquisar aqui na documentação e deixa eu... aqui, ó. Por exemplo, no nosso caso que a gente está fazendo um teste aqui no Windows, ele vai salvar no registro do Windows, ó. Tá? Numa chave lá no registro do Windows, esses valores. Aí para cada sistema operacional, ele tem um lugar que ele vai salvar. No Linux, no Mac, tá bem? Então em cada lugar ele tem isso. Inclusive no WebGL, ele salva usando uma API chamada IndexedDB. Então ele salva no... é como se fosse um local storage, só que com mais espaço, mais complexo, enfim. Bom, vou voltar aqui para o código. Então, PlayerPrefs é a classe. A gente vai salvar, isso aqui é uma string, né? Então a gente vai salvar uma string, vai ser set string. E essa string aqui, eu vou chamar de player stats data. Vou chamar exatamente assim. Isso aqui é uma chave, então ela tem que estar da mesma forma. Por exemplo, se vocês salvaram com esse nome, para obter, vocês têm que salvar da mesma forma. E é bom que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou criar uma private static const que vai se chamar save name key. Save name key. String. Save name key. Opa, óbvio, né? Uma constante não pode ser. Aqui, ó. Save name key. Vou colocar aqui. Por que eu quis criar uma constante? Porque não vai mudar esse valor, né? E se mudar vai ser somente uma vez, na hora que a gente criou esse objeto. E também porque pra gente não, se a gente quiser mudar em um lugar, vai mudar tanto na parte de salvar quanto na parte de carregar. E aqui é o dado, JSON Serialize. Então aqui já fiz o salvamento. Aí aqui a gente vai criar um método chamado load. Que vai retornar
não vai ser void, né? Vai retornar alguma coisa, vai ser a própria classe de playerStatsData. E aí aqui a gente vai pegar o que? A gente vai verificar se playerPrefs aqui não é get. Vamos ver os métodos que tem aqui. HasKey. Então, playerPrefs.hasKey, se tiver essa chave aqui, ou seja, tem um registro salvo, tá? No caso, eu vou botar um sinal de negação aqui. Se não tiver essa chave aqui, não tiver um registro, então não vai carregar nada, então ele vai return null, tá? Aí, no caso, se tiver alguma coisa, eu vou pegar esse objeto playerStatsData, vou chamar de data, vai ser JSON convert.deserializeObject. O tipo de retorno vai ser um playerStatsData. E aqui dentro, o conteúdo vai ser playerPrefs.getString e save nameKey. Então, ele vai pegar o objeto JSON, que já está salvo lá no playerPrefs, vai pegar a string e vai jogar isso para dentro desse objeto aqui. E aí, enfim, ele vai retornar esse objeto. E aí a gente dá um quê? Um return data. Então a gente já tem o save e o load aqui. Só que aqui no nosso método save tem um problema. Por quê? Aqui a gente está sempre sobrescrevendo esse objeto. Não é uma forma interessante. Então a ideia é fazer o quê? Aqui. Vamos pensar o que a gente pode fazer. Seria interessante criar um array de playerStatsData. Bom, vamos transformar isso aqui num array ou numa lista. Um array mesmo. Então a gente vai botar o abre e fecha colchetes aqui no método load. Aí a gente vai fazer o que aqui, ó? Se load, ou seja, tem algum registro já? Deixa eu ver, se não tiver nenhum registro, ou seja, no método load retornar nulo, a gente vai fazer da forma que a gente está fazendo. Agora, do contrário, a gente vai pegar o que já tem. A gente vai pegar o que já tem, ou seja, playerStatsData save data vai ser igual a load. E na verdade, para ficar mais simples ainda, a gente poderia trabalhar com listas. Ao invés de fazer dessa forma, a gente pode trabalhar com lista, porque fica muito mais fácil de manipular. Vai ser dessa forma, e aqui a mesma coisa. E aqui também. Então, aqui a gente pega a lista salva nos dados salvos, e aí a gente vai concatenar com o que a gente tem já aqui. A gente serializa isso. JSON Serialize.
Só que a gente vai ter que pegar o que já tem aqui, que eu vou chamar de var old data in saved data. Serialize. Vamos pensar o que a gente pode fazer da forma melhor aqui. Mais fácil. A gente faz o seguinte. New data. Vai ser uma lista aqui. New data. Vou adicionar o que? A data nova, né? O data novo, né? Que a gente está passando por parâmetro para salvar. E eu vou concatenar com os dados que já tem salvo. Como é que é aqui? Add the range. Vai ser o que? Save data. Então, qual é a lógica aqui? Ó? A gente pega os dados que já estão salvos, tá bem? A gente cria uma lista nova em branco. A gente adiciona aqui o dado que a gente quer salvar. E aí a gente adiciona já o conteúdo que já tem salvo. Aí a gente vai serializar esse new data aqui para um string JSON e a gente salva. Só que se não tiver nenhum dado salvo, ele faz de forma normal, que é o que a gente já estava fazendo antes. Só que tem um porém. Aqui, na verdade, vai ficar diferente. Isso aqui, ó, eu vou jogar para fora desse if else. E vou criar essa lista aqui, ó, esse new data, eu vou criar aqui no começo do método. Tá bem? Aqui, ó, isso aqui não vai precisar mais. Porque, ó, olha como é que vai funcionar aqui, ó, a lógica otimizada, né? Se load for diferente de nulo, ele vai pegar os dados salvos. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Agora a lógica fica muito melhor, porque entrou no método save, ele cria uma lista em branco dos novos dados, adiciona esse dado que eu estou passando por parâmetro, tá bem? E se não tiver dado nenhum, ele segue aqui, ó, ele serializa essa lista e salva. Se tiver algum dado, ele vai pegar esse dado salvo e vai adicionar nessa lista de dados novos para serializar posteriormente. Então aqui a gente já tem a nossa regra pronta, tá bem? A gente vai construindo essa lógica aqui de uma forma melhor, otimizando, e ficou muito melhor agora. Bom, então a questão de load está funcionando, a questão de save também. Agora vamos fazer um teste, tá bem? Que eu acho que vai ser bacana. Esse teste vai ser o seguinte: no mi menu controller, no método start, eu vou dar um print aqui no... Deixa eu ver, serialize object. Vou criar um método aqui, ó, public static string get load string. Player breaths get string. Só que se não tiver isso, eu vou retornar um menu, tá bem? E aqui é mais pra gente debugar isso aqui. Manager.load string. E aqui eu vou botar um print disso. Porque toda vez que a gente executar o jogo pelo menu, vai exibir um load string aqui no nosso console, né?
E aqui no método, dentro do Game Manager, na hora que o jogador que dá Game Over, aqui tem os dados, ó, moedas coletadas e o tempo. É justamente isso que eu quero salvar, tá bem? Vou chamar o Save Manager.save. Ele pede um Player Stats Data, então eu vou colocar dentro do aqui direto a instância do objeto. Então Player Stats Data. Vou abrir e fechar chaves aqui para a gente preencher os dados do objeto, que vai ser o quê? Coins, que é justamente coins. Tem um Survival Time, que vai ser Gameplay Time String. Então aqui ele já faz o salvamento. Outro dado que a gente poderia fazer, que eu acho que seria interessante, é armazenar. Aqui eu tenho sobrevida, armazenar o horário que foi salvo, né? Então eu vou criar uma public date time. Eu vou chamar de save time. Aqui vai ser system save time. Porque aí, aqui não precisa fazer nenhuma alteração, só no Game Manager na hora de salvar, vai ser save time, vai ser igual a system.datetime.now. Então toda vez que der game over ele vai salvar. Vamos testar isso. Então quando a gente executar o jogo pelo menu, vai retornando 1 porque a gente não tem nenhum dado salvo. Quando a gente clicar em jogar, agora eu lembrei de uma coisa. Na aula passada eu tinha feito uma coisa que era no player botado 1000 de vida. Era só para a gente poder ver a movimentação da câmera. Então botei 100 de vida de novo. Vou clicar em jogar. Eu coletei algumas moedas, agora eu vou esperar o jogador morrer. Para a gente ver a questão do tempo sobrevivido e a questão das moedas. Bom, não deu nenhum erro. Tá, então eu vou parar aqui. Eu vou executar de novo o jogo para ver se salvou. Ó, salvou. Então a gente tem um objeto serializado com 14 moedas. E vocês estão vendo aqui que é um array, ó. Tá bem? Então, coins 14, o tempo sobrevivido foi 15 segundos e o tempo, esse save time aqui é o tempo do sistema operacional da pessoa. Então, se a gente jogar de novo, eu vou coletar todas as moedas agora. E vamos ver se ele está salvando por cima ou incrementando a lista, que seria o ideal, né? Que é o que a gente fez, né? Mas vamos ver se está funcionando esse comportamento. Vamos ver agora. Foi. Agora vamos executar de novo aqui. Ó, vocês estão vendo que tá correto. Então, a última vez que a gente jogou, ele salvou aqui. Então tem 2 registros. Tá bem? E agora o objetivo é mostrar aqui na tela esses registros. Aí a gente finaliza a nossa aula. Aqui no menu controle, eu vou tirar essa linha, que era só uma forma de debug. E aí, no menu controller, eu vou importar esse texto para a gente exibir. Então, private text
que importar aqui da lib UI aqui da Spacefly da Unity Engine, stats text layer. O método start mesmo, para pegar o texto, mas para isso eu vou ter que pegar um load aqui, list layer stats data, layer stats vai ser igual a save manager.load se player stats for diferente nulo, eu vou pegar um for each stats e vou pegar o texto aqui, vou incrementar esse texto da seguinte forma: tem moedas coletadas e tempo sobrevivido. Deixa eu ver uma coisa. Scores, moedas coletadas, tempo sobrevivido. Aqui vai ser um text. Moedas coletadas. Vou botar 2 tags. Tempos sobrevivido. Mas, se eu não me engano, para isso funcionar, eu tenho que botar dentro de um string format. Ok. Se for novo, eu vou incrementar esse texto com nenhum dado salvo. Opa, vou incrementar. E aqui em cima eu vou incrementar justamente com os dados. Que vai ser moedas coletadas, tempo sobrevivido. Então, vai ser assim, dessa forma. O dado 0 vai ser o coins e o segundo dado vai ser o survival time. Eu vou encapsular isso aqui no método, que vai ser, para ficar mais organizado, private void UI player stats. É uma questão de organização, para a gente não botar direto o código ali no método start. Vamos executar para ver se está funcionando. Bom, obviamente que não vai funcionar por causa do name controller, a gente não linkou o texto. Agora vai funcionar. Não funcionou, só que ficou errado aqui por causa daqui. Aqui a gente tem que botar uma quebra de linha. E aqui também a gente tem que botar uma quebra de linha a cada iteração do for each. Bom, perfeito. Claro que isso aqui a gente pode melhorar depois, mas achei que ficou bem bom. Então mostra as moedas coletadas. Aqui está numa ordem de justamente o último dado, né, a última jogada está em primeiro, vai ficar sempre em primeiro, tá bem? Então está em ordem decrescente do tempo, do tempo da última inserção, no caso, não o tempo sobrevivido. Então, se a gente jogar aqui de novo, ó, coletar uma moeda só, esperar o tempo passar.
Então já salvou, vou executar de novo aqui na tela, no menu principal, e vai estar o dado salvo aqui, ó. O que a gente pode fazer é botar mais uma tabulação aqui, opa, mais umas duas. Acho que vai ficar melhor. Ficou um pouco melhor, mas isso aqui a gente pode ir melhorando depois em aulas posteriores. Mas essa aula foi isso, foi uma aula bem longa, mas a gente entendeu aqui nessa aula a questão de serialização de objetos, a questão de salvamento e a questão de load. E com isso a gente pode implementar futuramente, de forma bem fácil, isso aqui, ó, carregar o último jogo. Aí a gente pode melhorar o método save e o método load para a gente passar essa chave aqui, ó. Porque aí, ou a gente pode salvar na mesma, colocar a posição aqui do jogador, os estados do jogo aqui nessa classe, também dá para fazer, não tem problema nenhum. Mas aí a gente já tem a base toda pronta também para fazer o salvamento do carregamento do último jogo e salvamento também do jogo em si, não só das estatísticas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos. Falou!